Então, nossa segunda aula é sobre Revolução Russa, que vamos iniciar agora. A Revolução Russa, ela vai acontecer aí a partir de 1917. O grande fatores que vão contribuir para essa revolução serão os governos czaristas, que vão estar estabelecidos na Rússia, a Rússia pré-revolucionária, os movimentos que vão estar aí se organizando durante todo esse período, tentando estabelecer ordem entre os indivíduos presentes ali e demais situações que vão tensionar, vão movimentar esses governos, no caso, esses movimentos revolucionários, devido às situações que esses governos czaristas estavam instalando. Lembrando que a Rússia era praticamente 80% dela rural. Nesse momento do governo czarista, os czares, principalmente Nicolau II, vão incentivar bastante a participação da Rússia em grandes conflitos, financiando alguns e deixando a população mais pobre, passando fome, também mantendo alguns prestígios, privilégios de nobres ali da Rússia. Então, dentro desse movimento, a Rússia era um governo monarca absolutista, sustentando os setores elitizados, no caso, os nobres, devido a essas, como conhecemos o que é uma monarquia absolutista. A França ainda aí, final do século XIX, início do século XX, ela ainda é uma nação monarca absolutista. As diversidades do país mais populoso da Europa, cuja imensa maioria da população concentrava-se no campo. Os puxadores de barcos no rio Volga e os camponeses russos aí. Então, essas são as explicações aí desse período. A industrialização ocorreu tardiamente, impulsionada por capitais estrangeiros. Em São Petersburgo, um dos grandes centros industriais da Rússia, está aí representado nessas fotos. Concentrando-se em centros como Moscou, São Petersburgo, Odessa, Kiev, a indústria russa formou um proletariado de cerca de 3 milhões de operários submetidos às mais desumanas condições de trabalho. E esses movimentos operários que vão movimentar toda a revolução, todos os movimentos revolucionários que vão ocorrer na Rússia anteriormente a 1917 e até mesmo o movimento revolucionário comunista e socialista em 1917 também vão ser liderados por esses operários. Dentre esses operários vão surgir alguns líderes. Com respostas, os trabalhadores começaram a reagir através da luta e da formação de entidades inspiradas em ideias socialistas e revolucionárias. Esses movimentos revolucionários, eles vão ter como base o pensamento socialista de Karl Marx. Eles vão fazer diferente de hoje. Hoje, nesse período, para você ser socialista, para você ser um revolucionário, você tinha que ler todas as obras de Karl Marx, saber entender as entrelinhas
que Karl Marx propunha dentro das suas obras. Então, os revolucionários, todos eles tinham como base o pensamento de Karl Marx sobre o socialismo. Então, eles vão pegar o pensamento marxista de Karl Marx e vão colocar em prática. Por que eles vão colocar o pensamento marxista em prática? Porque o Karl Marx ele disse que só há uma grande revolução quando a classe trabalhadora se movimenta e organiza seus movimentos revolucionários para tomar o governo e assim assumir o Estado e esse Estado trabalhar em prol da sua própria sociedade. Então, esses trabalhadores russos vão tomar pé e a par desses pensamentos e vão lutar pelo desenvolvimento da sua nação. Então, o segundo ponto que teremos aí é a organização do Partido Operário Social Democrata, que vai ser fundado no ano de 1898, de forma imediata, desarticulado pela polícia secreta do czar Nicolau II, reorganizou-se no exterior sob a liderança de Lenin, Plekhanov e Trotsky. Além de discussão aí em uma manifestação, ao fundo Stalin e Trotsky apenas observavam. O Lenin ele vai ser o grande líder desse movimento, ele vai liderar e vai buscar dentro das propostas marxistas implantar o melhor socialismo dentro da sociedade russa. Em 1903, a divergência quanto à linha de ação levaram à divisão do partido em dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques. A reunião do Partido Operário Social-Democrata antes da cisão, destacando-se Lenin ao centro e Martov sentado à esquerda. Então, nós vamos ter essa divisão no ano de 1903. Bom dia, filha. Nós vamos ter essa divisão desse partido entre bolcheviques e mencheviques, que vai... Por que essa divisão? Porque os bolcheviques eles são a ala mais radical do partido. Eles pensavam em um movimento mais radical, mais intenso. Já os mencheviques, eles eram uma ala mais conservadora dentro do partido. Eles pretendiam ainda a manutenção da monarquia, eles defendiam ainda algumas questões de privilégios. Então, esse desarranjo entre esses dois grupos vão fazer com que eles se separem e, posteriormente, se tornem grandes rivais e que vão fazer a movimentação da Revolução Russa a partir de 1917. Os mencheviques, no caso a minoria, acreditavam em uma aliança com a burguesia, defendiam que a ação revolucionária deveria esperar o pleno desenvolvimento do capitalismo. Então, os mencheviques, mesmo sendo essa ala conservadora, eles imaginavam o capitalismo sendo implementado dentro da sociedade russa. Os bolcheviques, a maioria defendia a tomada imediata do poder pela ação revolucionária e a formação de uma ditadura do proletariado. Então, aí são os soldados bolcheviques na rua em Moscou, em uma das grandes manifestações, em uma das grandes greves realizadas por esses operários. Os grandes líderes aí dos bolcheviques, que vão ficar bastante conhecidos, Lenin, Trotsky e Stalin. O ensaio revolucionário, em 1905, a derrota da guerra contra o Japão,
agravou ainda mais a crise econômica, e as manifestações de operários, soldados e camponeses vão se multiplicando. Aí é uma manifestação operária em Odessa. O Domingo Sangrento, em 9 de junho, em 9 de janeiro de 1905, a repressão a uma manifestação pacífica com dezenas de mortes aumentou a impopularidade do czar Nicolau II. Esses operários vão para frente do Palácio de Inverno do Nicolau II, com cartazes em crítica ao governo de Nicolau II. O que Nicolau II faz? Manda todos os soldados fuzilar todos os manifestantes que estavam ali à frente do palácio. E então esse movimento, esse acontecimento vai ficar em grande evidência e vai tensionar mais ainda as manifestações na Rússia a partir de 1905. Aí está fotos desse exato momento, onde esses cidadãos russos foram mortos pelos soldados russos. Diante da situação, o czar recuou e prometeu convocar as eleições para a Duma, que no caso o parlamento. O parlamento russo era denominado de Duma, que, no entanto, foi composta por representantes das elites e impedir a ascensão do povo ao poder. Dentro dessa Assembleia da Duma, esperavam-se que iriam compor uma grande maioria dos operários e inserir esses operários dentro desse parlamento, mas não foi bem isso que ocorreu. Foram eleitos apenas representantes da elite, novamente, e os operários ficando fora desse processo. Nessa época surgiram os primeiros sovietes, o Conselho Integrado dos Delegados Representantes dos Operários, Soldados e Camponeses, no caso, as manifestações dos sovietes em Petrogrado. Então, os sovietes vão ser um conselho dos operários que vão buscar uma representação dentro da Duma. Então, esses sovietes, posteriormente, vão ser de grande serventia para esses líderes dos bolcheviques. De 1905, a Primeira Guerra Mundial, determinada a guerra contra o Japão, o exército foi utilizado para reprimir as revoltas populares e dissolver os sovietes. Os líderes da oposição foram exilados, tanto Lenin, Trotsky, Stalin, todos eles foram exilados em outros países. Em 1914, a Rússia envolveu-se na Primeira Guerra Mundial. Os armamentos obsoletos e soldados totalmente despreparados vão ser de grande embate entre essas nações. A Revolução Branca vai ocorrer em março a novembro de 1917, a oposição do centro-esquerda depois do czar Nicolau II, implantando o governo provisório. Então, os mencheviques, liderado por Alexander Kerensky, vai derrubar Nicolau II e vai instalar o movimento mencheviques dentro da Rússia. Então, a Revolução Branca inicia-se em março a novembro, instalado por Alexander Kerensky. O Palácio de Tauride, sede da Duma, e do governo provisório, posteriormente, do soviete de Petrogrado. Então, de volta do exílio, Lenin organizou o Partido Bolcheviques, as teses de abril, todo o poder aos sovietes. Vai ser aí a temática principal dos bolcheviques para fazer uma contraofensiva contra os mencheviques. Os bolcheviques articulando a Revolução de Outubro, aí um grande exemplo. A Revolução Vermelha,
vai ocorrer em novembro de 1917. Os bolcheviques depuseram o governo provisório, o poder foi delegado ao Conselho Comissário do Povo, presidido por Lenin, como eu sempre falo nas minhas aulas, quando cito a questão do socialismo. Dentro do pensamento marxista de Karl Marx, o socialismo ele deve ser, no caso, o povo deve eleger um líder e esse líder deve atender ao grupo de conselheiros e ao que o povo delibera. O que Lenin vai ocorrer vai ser justamente isso. No caso, vai criar-se esse conselho do povo e esse conselho do povo vão escolher Lenin como o líder do movimento socialista. Então, o Lenin deveria ficar apenas por um período, enquanto esse povo conseguiria se fazer sua autogestão. Posteriormente, transformaria-se esse movimento socialista em um movimento comunista, mas isso nunca chegou a acontecer. Após um período, Lenin vai falecer e vai acontecer a ditadura socialista, o que vamos ver um pouco mais para frente. A Revolução Bolchevique, então, vai se instaurar aí a partir de novembro de 1917. A assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, que vimos aí anteriormente na nossa aula anterior, dentro da Primeira Guerra, no caso a Rússia, ela vai declarar sua saída em 1917, mas o tratado vai ser apenas assinado início aí de 1918. Então, o Tratado de Brest-Litovsk é a saída da Rússia da Primeira Guerra. Então, a Rússia, em 1917, sai da guerra, início de 1918, assina o tratado. Então, de 1918 a 1920, começa uma guerra civil organizada por Trotsky. O Exército Vermelho restringiu as forças contra-revolucionárias que temiam a repercussão da Revolução no Ocidente. No caso, a Guerra Civil vai ser a disputa entre o Exército Vermelho e o Exército Branco. No caso, o Exército Vermelho liderado pelos bolcheviques e o Exército Branco liderado pelos mencheviques, apoiado aí pelos Estados Unidos e pela Tríplice Entente. A Tríplice Entente vai apoiar e financiar os mencheviques, porque os mencheviques vão ter apoio da Tríplice Entente dos países capitalistas, porque esses países capitalistas temiam essa ascensão do socialismo na Rússia e esse socialismo russo se expandisse pelas demais nações mundiais e o capitalismo perdesse força. E o Exército Vermelho vai receber um apoio aí dos chineses também. Então, essa disputa aí entre o Exército Vermelho e o Exército Branco, os mencheviques, vai ocorrer durante esses 2 anos. Então, a guerra vai estar em evidência. O Partido Comunista vai se fortalecer, precisava enfrentar a enorme crise econômica e o isolamento imposto pelo país capitalista. A Guerra Civil deixou cerca de 8 milhões de mortos na Rússia. Com esse isolamento praticado pelos países capitalistas, vai enfraquecer bastante a Rússia, essa tentativa de enfraquecimento do governo socialista, instaurado por esses capitalistas, vai aumentar mais ainda a crise socioeconômica da Rússia, mas esses indivíduos não vão se dar por vencidos por esse isolamento. Então, o Lenin vai vai anunciar uma medida política de reestruturação
socioeconômico e política da Rússia. Então, ele vai instaurar a UNEP, vai anunciar a instalação do UNEP, que é a nova política econômica. Lenin permitiu o retorno de algumas práticas capitalistas, como o comércio interno e o surgimento de empresas privadas, ficando os setores vitais sob o controle do Estado. Seria mais ou menos o que vai ser pensado por Karl Marx. Karl Marx, ele pensa bastante dessa forma. Ele acredita que o socialismo ele tem que ter uma associação com o capitalismo. O socialismo ele não deve ser totalmente instalado dentro da economia. Apenas o que Karl Marx imagina é que o Estado ele deve fazer o controle dessas empresas privadas, mas deve haver uma pequena concorrência entre essas indústrias, entre essas empresas, para que haja uma movimentação econômica, mas quem vai conduzir todas as ações do Estado é o povo, e não vai ser bem isso que vai ocorrer. Essa tentativa de Lenin instalar essa associação entre o capitalismo e o socialismo, de início vai dar certo. Então, no ano de 1922, Lenin nomeia Stalin como secretário-geral do Partido Comunista Russo, e nesse ano foi fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, em 1922, Lenin instaura a URSS, que, no caso, a sua nomenclatura vai ser, no caso, a sua prefixação vai ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A disputa pelo poder entre Trotsky e Stalin vai se instaurar após a morte de Lenin. Trotsky defendia uma revolução permanente e Stalin já defendia uma revolução em um só país. No caso, o Trotsky ele pensava que essa revolução tinha que se espalhar de forma imediata por todo o mundo. Então, fortalecendo o pensamento socialista mais brando, como Lenin pensou, como Karl Marx imaginava. Já Stalin, não, ele vai defender a instalação apenas de uma revolução única, em um único país, e, posteriormente, essa revolução estabelecida, fortalecida, bem grande dentro desse país, então ela estouraria para as demais nações. Ele primeiro imaginava que deveria se instalar uma ditadura para, posteriormente, instalar outras ditaduras socialistas pelo mundo. Então, a ditadura stalinista vai expulsar do país, em 1929, Trotsky, o expulso do país em 1929, Trotsky seria assassinado em 1940 por ordem de Stalin. Trotsky ele vai sofrer vários atentados perante o seu exílio. Ele vai fugir para a França, ele vai fugir para a Inglaterra e vai se instaurar também. Ele vai também fugir para os Estados Unidos e, por último, ele vai se instalar no México. Lá no México, ele vai escrever vários artigos jornalísticos criticando o governo de Stalin, criticando o socialismo praticado por Stalin, e assim, dentre essas várias tentativas, apenas a tentativa de homicídio contra Trotsky em 1940 vai ter êxito. Então, Stalin vai concentrar todo o poder na URSS e, por meio dos planos quinquenais, transformou o país numa das maiores potências no século XX.
Por outro lado, promoveu os chamados expurgos ou depurações stalinistas, perseguindo implacavelmente seus opositores, torturando-os, escravizando-os e matando-os. No caso, teremos enterro no gelo, expurgos de 6 milhões de vítimas. No caso, essas pessoas eram mortas e jogadas dentro dos rios congelados, ou cavavam-se valas, né, nesses territórios gelados e enterravam esses indivíduos nessas regiões. Algo semelhante, posteriormente, praticado por Hitler nos campos de concentrações contra os judeus na Segunda Guerra Mundial. E assim finalizamos nossa aula sobre a Revolução Russa. Dúvidas?